começamos a aula sobre ações e segurança nas estruturas. Essa aula ela é bem interessante porque a gente vai tentar entender alguns conceitos super importantes que as normas de dimensionamento de estruturas elas sempre trazem. Eu falo principalmente da norma NBR 6118, mas esse conceito ele vai ser utilizado para todas as normas que falam sobre elementos estruturais. Então, quando você for trabalhar com pontes, quando você for trabalhar com estruturas metálicas, quando você for trabalhar com alvenaria estrutural, esse conceito de ações, combinações, fatores de segurança, eles são extremamente importantes, a gente precisa ver isso de maneira mais abrangente aqui agora. A gente sempre encontra isso nos livros e às vezes não é tão palpável ao nosso primeiro raciocínio. Eu confesso que durante a graduação eu demorei muito para entender o que era isso e só depois lendo e estudando pude entender um pouco melhor como funciona esse mecanismo, como os softwares trabalham, como definir essas cargas, então vamos tentar explicar isso aqui como funciona. Nesse papo de hoje, a gente vai estar falando aqui quais são as ações mais comuns em edifícios, para que servem as combinações e qual a diferença entre combinações últimas e combinações de serviço e como os softwares trabalham com isso. Qual a diferença do processamento manual para o processamento através de um software? Vamos tentar entender como isso funciona de maneira geral. Um resumo importante que a gente precisa entender para chegar aqui é um conceitozinho que a gente vê lá em resistência dos materiais, que são estados limites. Estados limites ele parece também um pouco muito abstrato, assim, digamos, a gente precisa entender isso. Estados limites são situações, são limites definidos, como o próprio nome diz, que nós vamos analisar algumas situações na estrutura. Basicamente, nós trabalhamos com dois estados limites, que é o estado limite último e o estado limite de serviço. Qual a diferença entre eles? O estado limite último, ele vai estar preocupado com a situação última, com a ruptura. Então, sempre que nós estivermos falando em estado limite último, a gente está trabalhando com a situação última, com a situação limite, com a situação de real ruptura, com a situação de colapso estrutural, seja da estrutura como um todo, da estabilidade global, seja elemento a elemento. A ruptura, o estado limite último de uma laje, estado limite último de um pilar, estado limite último de uma viga. Então, aqui na figura a gente mostra o estado limite último de um pilar. Que geraria a ruptura do pilar. O estado limite último, ele vai ser utilizado para o dimensionamento. Então, a gente vai dimensionar as estruturas para que elas não entrem nesse estado limite último, para que ela não chegue nessa situação de ruptura. É um limite superior que a gente não deve atingir. Essa é a situação do estado limite último. E qual o que é estado limite de serviço? Como o nome diz, ele não vai verificar a situação última, ele vai verificar uma situação de serviço. Então, para que as estruturas continuem funcionando de maneira adequada, para que elas tenham desempenho adequado. E aqui eu coloco duas figurinhas aqui que mostram, por exemplo, a parte de deslocamentos. Então, a gente tem uma edificação que se ela sempre vai sofrer deformações, mas essas deformações, se forem excessivas, elas podem gerar coisas desconfortáveis, como uma fissura, trincas em alvenarias. No caso de deslocamento de uma viga, que, por exemplo, você pode ter a deformação de uma alvenaria colocada abaixo, que pode impedir o funcionamento de uma esquadria qualquer. Então, os estados limites de serviço, eles garantem a funcionalidade, o desempenho da estrutura, enquanto o estado limite último, ele vai garantir a segurança estrutural, o não colapso daquele elemento estrutural. Essas duas coisas são super importantes. Mas qual a influência disso? Onde é que isso vai entrar na prática? Lá de resistência dos materiais, a gente começa a trabalhar na seguinte situação. A gente estava vendo um conceito de tensões admissíveis, as tensões não podem atingir tais limites, e a gente passa a trabalhar com estados limites. Esses estados limites, sejam de último ou de serviço, eles vão influenciar naqueles coeficientes de segurança. E os coeficientes de segurança para a gente aqui, eles vão mudar a cara. Eles vão assumir uma majoração de esforços e uma minoração de efeitos de resistência dos elementos, dos materiais envolvidos. Então, esse jogo, qual o valor você vai majorar o esforço, qual o valor você vai reduzir a resistência, eles vão variar e eles vão diferenciar de acordo com o estado limite que a gente vai estar analisando. Então, em linhas gerais, um resumo breve.
A gente vai fazer análise de qualquer material que seja, de qualquer elemento que seja, e vai calcular as solicitações, disso aqui é um exemplo para uma viga, e no estado limite último a gente vai dimensionar a seção. A seção vai ser dimensionada para resistir às combinações últimas, aos esforços últimos, para que ela não entre em ruptura. Mas quando nós fazemos a verificação de deslocamentos, por exemplo, de vibrações, etc., de abertura de fissura, a gente vai utilizar o estado limite de serviço e fazer esse jogo nos coeficientes de majoração e de minoração. Então, o esquema geral é esse. Nós temos a análise do elemento estrutural, dimensiona com o estado limite último, geralmente citado como ELU, e a gente verifica as deformações e o estado limite de serviço no estado limite de serviço, geralmente chamado de ELS. Vamos ver aqui, agora que a gente falou de estados limites, vamos falar um pouquinho sobre as ações. Quais são os tipos de ações, quais são os tipos de carga que podem atuar nos elementos estruturais? Estou falando aqui de uma estrutura de maneira geral, pode ser simplificada aqui, por exemplo, para uma estrutura de uma edificação. Nós temos basicamente dois tipos de carga. Nós temos as cargas permanentes e as cargas variáveis. A diferença entre elas, o próprio nome já deixa claro, que é o seguinte: as cargas permanentes são aquelas cargas que atuam e ficam, ela entra e fica na edificação. Essas cargas permanentes, elas podem ser diretas ou indiretas. Por exemplo, o peso próprio. O peso próprio é uma ação permanente direta. Você não muda o peso próprio não deixa de existir em nenhum momento. Você tem elementos construtivos, por exemplo, você tem uma alvenaria em cima da laje ou da viga, você tem um revestimento, você tem um contrapiso. Também são elementos construtivos, são fixos, o peso deles ele é permanente, ele não altera em nenhum momento e ele deve ser considerado no dimensionamento, na verificação dos elementos. Ou você pode ter ações que são permanentes, que ficam lá também, mas que elas são indiretas. Então, por exemplo, a retração do concreto, as imperfeições geométricas, por que indireta? A imperfeição ela gera um deslocamento, e o deslocamento é que vai gerar um aumento de esforços. A proteção é você aplicar uma tração prévia numa barra de aço especial, e ela vai transferir uma ação de compressão para os elementos protendidos. Então é uma ação indireta, mas também é permanente, porque a partir do momento que você aplica essa ação, ela não deixa de existir no elemento estrutural. Então nós temos ações permanentes, aquelas que não alteram, aquelas que sempre estarão presentes no elemento estrutural, e nós temos as ações variáveis. As ações variáveis são aquelas que, como o nome diz, elas variam dentro da estrutura, elas assumem valores máximos, elas assumem valores variáveis. Então, por exemplo, o vento é uma carga, é uma ação, é variável. As cargas de uso e ocupação, então, por exemplo, uma edificação residencial vai ter uma carga específica, mas quando você não tiver uma movelaria, quando você não tiver as pessoas transitando, você vai ter uma variação dessa carga. E as ações indiretas também, daí você tem as ações dinâmicas, você tem ações de temperatura e você tem, por exemplo, algumas ações excepcionais. Então vamos trabalhar aqui basicamente com ações permanentes e ações variáveis. Aí vamos lá. Tinha falado que essas ações elas precisam ser majoradas. Então nessa figurinha nós temos uma representação bem interessante. Sempre que você vê uma ação, seja uma força, uma carga, um momento, com o índice K, esse K representa valor característico. É o valor original, qual o peso próprio específico daquela estrutura. E quando você tem um índice D, representam valores de cálculo. O que são valores de cálculo? Valores de cálculo são os valores característicos majorados ou minorados por um fatorzinho γF. Então, eu tenho um valor característico, multiplico por um γF e vou trabalhar com um fator específico. Esse D é do inglês de design, de projeto, um valor que vai ser utilizado no cálculo, um valor que vai ser utilizado no projeto. E esse γF, ele depende de algumas variáveis. Esse γF, ele depende
de um gama F1, um gama F2 e um gama F3. E essas variáveis, elas elas levam em consideração três aspectos específicos. Afinal, todo projeto é uma aproximação. Todo processo de cálculo a gente está traduzindo uma coisa real para um modelo irreal, mas que a gente tenta aproximá-lo ao máximo da situação real. Então, nessa majoração de esforços, nessa consideração dos esforços, assim dizendo, a gente vai considerar a variabilidade das ações, a gente vai considerar a simultaneidade das ações, a gente vai considerar aproximações que a gente está fazendo em projeto. Esse gama F ele vai ser dividido nesses três fatorzinhos, F1, F2, F3, e eles são normatizados. Então, eu trago aqui a especificação da NBR 6118 de 2014, que é a norma de projeto de estruturas de concreto armado. Então, por exemplo, a parcela F1 vezes F3, para esse coeficiente é gama F, ele define três combinações específicas para o estado limite último. O estado limite último ele pode ser normal, especial ou excepcionais. Então, esse Gzinho vai sempre se referir às ações permanentes e os Q sempre vai se referir às ações variáveis. A gente tem algumas situações especiais como a proteção e os recálculos de apoio. Então, por exemplo, as ações permanentes, como o peso próprio, como elementos construtivos, ela, numa situação normal, ela vai ser majorada por 1,4, quando for uma ação desfavorável. As cargas variáveis, como a carga de uso e ocupação, como a carga de vento, quando for uma ação variáveis em geral, ela vai estar sendo majorada por 1,4 também. As ações de proteção vão ter um valor específico, as ações de temperatura vão ter um valor específico, e para cada tipo de combinação que são definidas, a gente vai ter valores específicos de majoração. O gama F2, como a gente já falou, ela considera a simultaneidade de ações, e ela vai entrar em algumas situações específicas com alguns valores específicos. Então, por exemplo, para locais que não há predominância de peso e equipamentos, por exemplo, para edificações predominantemente residenciais, a gente tem esses fatores que a gente chama de fatores minoradores, cargas, a baixa probabilidade de que elas aconteçam simultaneamente. Por exemplo, o que é que isso representa? Por que é que você multiplica por um fator menor do que 1? Então, é pouco provável para a situação de projeto que você tenha os valores máximos das cargas acidentais. A máxima carga de vento que você previu com a máxima carga de uso e ocupação. Então, em termos de projeto, esses valores, algumas dessas cargas, em algumas situações, elas podem ser minoradas. E esses fatores, F1 e F2, eles são especificados em norma para cada uma das situações de cargas acidentais em edifícios para vento ou temperatura. E aí vamos falar sobre, a gente já falou sobre as ações, então a gente já interpretou, sabe quais são as ações que vão acontecer, elas podem ser diretas ou indiretas, elas podem ser permanentes ou variáveis, e aí a gente precisa combiná-las, elas vão atuar simultaneamente, não necessariamente no seu valor máximo, mas as cargas permanentes elas sempre vão estar ali atuando, você vai ter uma carga adicional, então você pode ter, por exemplo, o peso próprio, mais o revestimento, mais a carga acidental, mais a carga de vento e o impulso de terra. Essa é uma combinação específica. Então, isso aqui é um exemplo de combinação que a gente vai estar trabalhando. Então, da mesma forma que os estados limites, as combinações elas também são divididas em combinações últimas e combinações de serviço. Logicamente, as combinações últimas vão servir para o dimensionamento, limite último, melhor dizendo, e as combinações de serviços com seus fatores específicos, com seus multiplicadores, majoradores ou minoradores específicos, vão servir para as avaliações de serviço, como nós já falamos lá nos estados limites. Essa tela parece muito estranha, mas isso aqui é exatamente copiado tal qual está na norma. Vamos trabalhar isso aqui minuciosamente para a gente entender o que é isso que a norma traz. Aqui é o item 11.8.2.4 e o 11.8.3.2 da norma, que trazem as combinações últimas recomendadas e as combinações de serviço recomendadas, logicamente, de uma forma simplificada. Então, para o dimensionamento normal, então, por exemplo, você vai fazer a edificação, você não está prevendo alguma situação especial ou excepcional. Para a combinação normal de dimensionamento, tudo que tem o índicezinho G
refere-se à carga permanente. Tudo que tem o índicezinho Q refere-se à carga variável. Os gamas, eles são fatores majoradores. E os psis, como a gente mostrou na tabela anterior, eles são fatores minoradores que dependem da simultaneidade das cargas. Então, por exemplo, numa combinação última normal para o dimensionamento, a gente vai pegar o quê? As cargas permanentes, sejam elas diretas ou indiretas, aqui representadas por FGK e por FεGK, elas vão ser majoradas quando forem desfavoráveis, aqui a gente está pegando ações desfavoráveis, por 1.4. Vamos voltar aqui naquela tabela anterior. Então, ó, as cargas permanentes, índices G, vão ser majoradas com gama ali, ó, de 1.4, o valor aqui na primeira linha, primeira coluna da tabela 11.1. Então, ó, isso aqui refere-se às cargas permanentes sendo majoradas, nesse caso, por 1.4. Vamos para as cargas acidentais. As cargas acidentais, elas são divididas. Então, nós temos uma que é considerada uma ação principal, ela vai ser preponderante na presença das outras, e as demais cargas. Então, por exemplo, ações variáveis você vai ter mais do que uma. Então, digamos que nessa situação de ação variável você tem uso e ocupação, vai ter sempre em edificações. Você vai ter uma carga de vento, você pode ter uma ação de temperatura. Dessas três que eu falei, temperatura, ação de vento e uso e ocupação, qual vai ser a principal? Depende de cada cargo, de cada caso, de cada carregamento, e a gente vai analisar isso com calma. Mas a principal, a que gera maior esforços dela, ela é considerada, aqui é chamada de gama Q1, a carga principal, ela é majorada por 1.4 e as demais, elas são majoradas por esse gama Q, mas observe que aqui entra um fator minorador, o φ0 de cada carga. E se houverem ações excepcionais, aqui estão. Então, nessa simplificação da combinação última, nós temos aqui as cargas permanentes majoradas por 1.4, as cargas variáveis, a carga variável principal majorada também por 1.4, então quando a gente volta aqui, ó, as cargas variáveis na combinação normal para o G aqui, ela também é 1.4, e as demais cargas, elas vão ser multiplicadas por 1.4 e multiplicadas também pelo fator minorador de acordo com o tipo de edificação, de carga de edificação para cada situação. E nós temos as mesmas situações para as combinações normais, especiais, excepcionais. Então quando é que você usa cada uma dessas situações? Vamos lá, é um contexto mais abrangente. As combinações últimas normais a gente vai usar nas situações, como o nome diz, normal, dimensionamento de alguma estrutura, que a gente não está prevendo alguma ação excepcional, algo nada muito diferente. Mas, por exemplo, você pode ter algumas situações em que durante o processo construtivo, durante o processo de construção, você tem uma solicitação especial que só vai acontecer durante a construção, mas que ela precisa resistir durante a construção. Então, um exemplo disso, muito claro, que eu posso lembrar agora, é, por exemplo, a construção de pontes em balanços sucessivos. Dá uma pesquisada o que é isso. Balanço sucessivo. Você tem painéis de lajes que são sucessivamente submetidos a momentos negativos durante o processo reconstrutivo, uma pecinha se encaixando na outra e gerando um momento negativo, mas que quando ao final da obra essas peças de dois lados se unem, ela vai estar funcionando no momento positivo. Então é uma situação específica de construção. Você precisa prever para que o elemento resista àquela situação de construção, mas que ela não vai estar presente na vida útil do elemento como um todo. Da mesma forma que nós temos combinações últimas, nós temos as combinações de serviço, como nós falamos. E aqui nas combinações de serviço, a norma ela mostra basicamente três combinações principais. As combinações quase permanentes, as combinações frequentes e as combinações raras. A norma também se encarrega de tratar cada uma dessas combinações para uma situação específica. Vamos falar agora de uma diferença muito importante entre as combinações últimas e as combinações de serviço. Quando a gente vai fazer essa verificação, observe que as combinações de serviço, seja ela a quase permanente, a frequente ou a rara,
As ações permanentes aqui, elas não estão sendo majoradas. Nós não temos, por exemplo, gama G multiplicando as ações permanentes em nenhuma das combinações. E as ações acidentais, observem que elas também não são majoradas pelo gama Q. Elas são apenas minoradas pelo gama F2, pelo Φ2, que depende basicamente da simultaneidade das ações. Então, em linhas gerais, nas combinações últimas, a gente vai estar pegando todas as cargas e vai estar majorando elas para impedir que a estrutura chegue naquela situação última de colapso. Mas quando nós formos fazermos as verificações, o desempenho da edificação em si, dos elementos estruturais, a gente se permite a utilizar os valores de cálculo. Observa que aqui a gente está pegando aqui sem majorar os nossos valores. E para cada uma dessas situações nós vamos ter fatores multiplicadores específicos, sejam para as quase permanentes, sejam para as frequentes, sejam para as raras. Quando é que eu vou usar cada uma dessas combinações de serviço? A norma se encarrega de trabalhar isso, mas em linhas gerais eu gosto muito dessa figurinha. O estado limite de serviço, o LS, a combinação quase permanente, que é essa primeira aqui, ó, combinação quase permanente, ela vai ser utilizada na verificação das deformações excessivas, ou seja, você dimensionou a estrutura, fez a combinação última lá, dimensionou a estrutura, mas você precisa verificar qual a deformação dessa estrutura. Essa deformação você vai utilizar essa combinação quase permanente para comparar qual a deformação máxima daquela estrutura, qual a deformação máxima permitida daquele elemento estrutural. Isso com a combinação quase permanente. Com a combinação frequente, a segunda aqui da lista, nós podemos fazer as verificações dos estados limites de abertura de fissuras, estado limites da formação de fissuras e estado limite de vibrações excessivas. O que são isso? São situações que você precisa garantir o desempenho das estruturas. Então, você não pode permitir que alguns elementos sequer entrem em fissuração. Em algumas situações, você deve limitar a abertura de fissuração dos elementos estruturais. Você não pode permitir que o painel de laje, que a viga tenha vibrações excessivas. Quando você for fazer esses cálculos, quando você for fazer essas considerações, você vai utilizar essa combinação de carga, a combinação de carga frequente, que tem fatores minoradores específicos, combinações específicas. Então, para cada situação, você vai usar uma combinação específica para fazer a verificação do estado de limite de serviço específico. Vamos pegar um exemplo típico aqui. Olha. A gente tem uma edificação que ela tem um pavimento térreo, aqui embaixo. A gente tem 8 pavimentos tipo, uma cobertura e uma caixa d'água. A gente definiu 3 cargas aqui. Essas cargas são uma carga acidental do vento. Eu tenho uma carga permanente, tá aqui na cor azul. Essa carga permanente aqui, ela é a soma tanto do peso próprio como dos itens construtivos. Então aqui entra o peso próprio de elementos construtivos como alvenaria, esquadrias, revestimento cerâmico, contrapiso. Tudo que for permanente vai entrar nessa situação aqui do nosso GK, chamado de GK. As cargas acidentais nós temos 2. Nós temos uma vermelhinha que diz respeito a uso e ocupação. Então, se for uma edificação residencial, vai ter uma carga específica. Isso é definido por norma. Se for um uso comercial, vai ter uma carga específica. Uma biblioteca, vão ter cargas específicas. Para cada uso de edificação, a gente tem uma definição de carga específica. E nós temos uma outra carga acidental que é o vento. Nós falamos antes dessas 6 combinações aqui. Nós temos 3 combinações últimas e 3 combinações de serviço. Vamos trabalhar essas 3? Mas o que é que acontece? Na primeira combinação, a combinação normal, vou chamar ela de C1, nós temos a carga permanente multiplicada por 1.4, a carga variável multiplicada por 1.4. Só que aí a gente entra num probleminha. Lembra que nessa combinação aqui, eu preciso definir qual é a carga variável principal. Nesse caso, vai ser o vento ou vai ser o uso e ocupação? Qual vai ser multiplicada só por o meu 1.4 e qual vai ser, além de multiplicada por 1.4, minorada por outro fator? Então, a gente precisa definir essas duas situações. Então, quando a ação principal é a carga acidental, eu tenho aqui 1.4 vezes o meu QK, e eu tenho
0,6 da minha carga de vento. De onde é que vem esse 0,6? Observe que eu vou multiplicar pelo π0. Então, nessa tabelinha da norma, o π0 para cargas de vento é 0,6. Nessa quarta linha, primeira coluna da tabela 11,2. Então, nessa combinação aqui, além de multiplicar por 1,4, só o vento está multiplicado por 0,6. Na situação seguinte, e ainda dentro da combinação normal, a ação principal é o vento. Qual delas é a ação principal? Não sei, eu preciso calcular para saber qual delas eu vou ter os maiores esforços, para dizer que uma é mais danosa do que a outra, assim, digamos, que gera maiores esforços, maiores solicitações. Preciso calcular para saber. Então, na combinação normal, nós geramos duas situações, duas combinações. Então, 1,4 de cargas permanentes, 1,4 de cargas acidentais e aqui 0,84, que é 1,4 vezes 0,6 para carga de vento. Na situação seguinte, eu estou multiplicando 0,5 também pelo φ0 da tabela 11,2, só que agora a ação principal é o vento. A mesma situação, quando nós precisamos definir qual ação principal, vai acontecer nas combinações especiais, na combinação excepcional. Na combinação quase permanente, a gente não tem essa variação de qual é a principal, e na frequente e na rara. Então, para 3 cargas definidas, eu tenho peso próprio, que são as ações permanentes. Eu tenho carga acidental de uso e ocupação e carga de vento, nós geramos 11 combinações. Ou seja, para dimensionar essa estrutura, pelo menos para começar, a gente ia ter que calcular ela 11 vezes, com 11 tipos de cargas diferentes, 11 tipos de combinações diferentes, assim, digamos, para definir quais são os esforços que essa estrutura está, de fato, submetida para ter essa envoltória, quais são os maiores esforços em cada ponto dos elementos. E aí a gente entra agora para uma coisa bem interessante. Tendo essas 11 combinações, isso é praticamente impossível de fazer manualmente. E aí a gente entra no critério da importância do uso dos softwares para isso. Então eu vou mostrar aqui rapidamente como os softwares comerciais, alguns softwares comerciais, eu vou mostrar 2 aqui, eles definem essas combinações para que a gente faça a aplicação. Exatamente a mesma coisa que nós fizemos manualmente aqui. A gente pode ir lá definir outras cargas, a gente pode ter empuxo, a gente pode ter temperatura, a gente pode ter proteção, a gente pode ter fogo, a gente pode ter uma infinidade de cargas, e conforme essas cargas forem aumentando, nós vamos ter uma situação impraticável manualmente. Então, por isso a importância do uso de softwares, por exemplo. Então, ó, um pacote comercial que eu vou mostrar aqui a vocês, ele é bem famoso no mercado, é o TQS. Eu criei uma aplicação aqui chamada Combinações, e eu vou só mostrar aqui para vocês o que é que acontece aqui. Nessas combinações aqui, eu vou aqui na seção cargas, o nosso objetivo aqui não é explicar como o software funciona, é só mostrar as combinações, mas ó, observe que eu tenho uma abazinha aqui com o nome Combinações. E eu tenho combinações listadas, então, por exemplo, cliquei para listar. Observe, ele está utilizando essas cargas, as cargas todas, o peso próprio, as cargas permanentes, as cargas acidentais e o vento. Ele tem um vento só e ele está definido aqui quem é o gama F para desfavorável, quais são os PCs, etc. Vamos ver quais são as combinações que ele criou. Então, observe que ele criou 3, 6, 8 combinações. Dessas 8 combinações, a gente tem essas 3 aqui de estado limite último, essas 3 de estado limite de serviço. Observe, 1,4 do peso próprio, mais 1,4 da carga permanente, mais 1,4 da carga acidental. Nessa outra situação, ele já considerou a carga de vento. E nessa outra, observe que é exatamente 1,4 e 0,84 que nós falamos agora há pouco. E nessa outra situação, ele inverte quem é a carga principal, botam 0,7 da carga acidental e 1,4 da carga de vento. Nas combinações de serviço, observe que as cargas permanentes, tanto do peso próprio como o que ele chama de permanente aqui, elas não são majoradas, a gente não tem o mesmo 1,4, exatamente a mesma coisa que nós falamos.
E as cargas acidentais, elas são minoradas para cada situação. Ó. Nós temos uma combinação frequente, nós temos uma situação quase permanente. Essas outras duas a gente não vai entrar no aspecto agora, que é para a verificação do fogo. Então, para situações de incêndio, a gente tem uma combinação específica. E para fluência, a gente não vai entrar no aspecto. Mas observa que, com um clique, a gente verificou aqui 6 combinações de carga. Eita, mas aqui eu tenho outra situação. Observe que na carga de vento, eu posso ter vento nas 4 direções, né? Um vento 0, um vento 90. Se eu inserir mais uma carga de vento, por exemplo, nas combinações, observe que eu tenho mais um vento e observe que as combinações já aumentaram. Eu já tenho 4 tenho 5 para o estado limite último e tenho 4 para o estado limite de serviço. Eu aumentei, eu tinha 8 combinações, agora eu tenho 3, 6, 9, 10, 11. Então eu só aumentei uma carga de vento. Imagina se nós adicionarmos todas as cargas de vento, 0 e 180 aqui, por exemplo. A gente não está se atendo aqui aos valores da carga de vento em si, isso é outra coisa. A gente só está adicionando carga e pedindo que gere as combinações, ó. Quanto mais carga a gente coloca, mais combinação ele gera. Então aqui eu tenho, ó, 16 combinações específicas e adicionei as cargas de vento que são convencionais. Então o software vai fazer as mesmas combinações que nós falamos como fazer manualmente. O software faz exatamente as mesmas coisas, só que com uma rapidez muito maior. Posso adicionar aqui, por exemplo, cargas verticais, vou colocar aqui. Então aqui ó, a gente pode trabalhar direitinho com esses fatores. Ó. Observe que para aquela tabela de qual tipo de edificações, a gente pode ver como o software já tem marcado aqui os valores ó, do PIS 0, do PIS 1, do PIS 2. Para cada situação já normativa, isso já está informado. A gente consegue mexer nesses fatores aqui, mas o software faz exatamente a mesma coisa que nós fazemos manualmente. Outro pacote comercial bem famosinho, que é o Eberic. O Eberic tem uma situação muito semelhante, então vem aqui o projeto, ações. Eu tenho aqui as cargas definidas também como permanentes, então tem um peso próprio, cargas adicionais, tem um empuxo de solo. Para as cargas acidentais, eu tenho um acidental direto, tenho peso de água. Para temperatura, para vento, para desaprumo, cada uma dessas cargas, ela é adicionada já default aqui do software. Então eu tenho o peso próprio, ele vai entrar com o nome G1, e eu tenho aqui os fatores majoradores, tais quais da norma lá que nós citamos. Para as cargas acidentais, observe que nós temos os fatores de combinação aqui, o PIS 0, o PIS 1, o PIS 2. E quando a gente vem aqui em combinação, a gente não vai criar de cada uma separada, que é diferente do TQS, já tem todas criadas, a gente só vai ter ou não cada tipo de esforço. Observe que as combinações já estão definidas. Ó. Estado limite último, várias combinações já definidas para temperatura, subpressão, 4 tipos de vento, já tudo definido. Cada linhazinha dessa representa uma combinação de carga nossa. Como o software também ele calcula a parte de alvenaria, a gente tem uma vinculação aqui com os itens de alvenaria estrutural, a gente não vai se ater a isso, mas são combinações da mesma forma. E a gente tem as combinações do estado limite último e as combinações do estado limite de serviço. Ó. As combinações frequentes, que nós já falamos, as combinações quase permanentes, as combinações raras. Falei lá no TQS das combinações por caso de incêndio, de fogo também, tudo já definido como fazer essa verificação. Então, essa definição de cargas que o software faz, ela é exatamente igual às combinações que nós trabalhamos convencionalmente manualmente. Só que observe que conforme a quantidade de cargas aumenta, o trabalho manual aumentaria muito. E o software consegue fazer isso de maneira mais automatizada, mas que o processo, os valores, os números são exatamente os mesmos que nós discutimos aqui. Então é isso, galera. Até a próxima. A gente falou hoje sobre ação e segurança nas estruturas.